sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27 a 28. O rei está voltando. A trombeta já está soando. Quantos aqui nessa noite creem que o rei já está voltando, está próximo? Amém? Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei ainda. Eu espero 10 segundos. Hebreus 9, 27 a 28. Com o telefone aí, Bíblia no telefone fica mais fácil, hein? Está demorando muito. Podemos? Amém? E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que o aguardam. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e abrimos o nosso coração para recebê-la nesta noite. Os ensinamentos, ó Pai, que vêm a partir da Tua verdade, ó Pai, que esses ensinamentos preencham a nossa vida por completo, e assim, dessa forma, possamos colocar ele em prática no dia a dia, na nossa caminhada e na trajetória que nós assumimos contigo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Jesus vem uma segunda vez, agora não mais para eximir os pecados, mas para brindar salvação daqueles que o aguardam. O tema para esse mês de juventude, finalizando hoje, foi Hold On. Tá certo, Carol? Carol é professora de inglês, aí me ajuda. Hold On, que significa aguardar, esperar, aguentar firme. E a gente falou sobre algumas situações de aguardar no Senhor, aguardar com fé, com confiança, aguardar em santidade. E hoje terminamos essa série falando sobre aguardar a vinda do Senhor, aguardar o retorno de Jesus, aguardar a vinda do nosso Rei em majestade, para vir buscar o seu povo e novamente, e assim a gente poder viver, conviver, assim face a face, no lar, separado para nós, como Jesus descreveu em João capítulo 14. E aí o texto é bem claro em dizer, quando o autor de Hebreus escreve que, olha, a primeira vez ele veio para eximir os pecados. Ele veio para poder tirar o pecado do mundo. Ele veio para extirpar o pecado da minha vida e da sua vida. Para que numa segunda vez ele viesse agora não mais para eximir pecados, mas sim para buscar, para brindar a salvação, brindar com salvação aqueles que aguardam Ele. Ou seja, esses que escolheram seguir a Cristo e tiveram seus pecados eximidos, porque decidiram seguir a Jesus, abriram seu coração para receber a Jesus, já não precisam esperar uma vinda de forma que seja devastadora, mas sim uma vida redentora, arrebatadora, que vai nos tirar desse mundo que jaz do maligno e levar para uma realidade onde Jesus reina e reinará para sempre. E nós, como seus súditos, gozaremos desse reino com alegria eterna. Mas 3 questionamentos me sobrevêm à mente dentro desse contexto de aguardar a vinda de Jesus. E o primeiro deles é como nós devemos aguardar a vinda de Jesus. Porque nós falamos, nós estamos aguardando, mas como devemos aguardar a vinda de Jesus? Como aguardar a volta do Rei? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, o apóstolo Paulo, ele dá uma dica preciosa a respeito de como nós devemos aguardar a volta do Rei Jesus. Ele diz assim, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, de que maneira nós devemos aguardar
a volta do rei? A resposta a essa pergunta já está no texto. Nós devemos aguardar de forma irrepreensível. Nós devemos ser encontrados irrepreensíveis. Ou seja, irrepreensível é um estado de não culpa ou de não ter culpa. E aí isso se justifica pelo fato de que Jesus assumiu toda a culpa em nosso lugar, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele assume a culpa em nosso lugar, para que a partir do ato dele, nós fôssemos justificados. Estava até explicando isso hoje na classe dos candidatos ao batismo. Se você também quer ser um candidato ao batismo, classe, domingo, 9h30, você pode vir aí, você tem a sua convicção de que você já tomou uma decisão ao lado de Cristo, venha participar dessa classe para que a gente venha caminhar e aí no final deste ano você seja ali mergulhado nas águas. Mas falando exatamente sobre isso, sobre a questão, é interessante da justificação em Cristo Jesus e sobre um aspecto da lei de Deus, quando Paulo fala aos Romanos, dizendo que a lei é espiritual. A gente tende a, de alguma forma, demonizar a lei, mas a lei veio de Deus. O apóstolo Paulo fala, a lei veio de Deus, a lei é espiritual, a lei não é ruim. A questão da lei é que nós não podemos cumprir a lei, porque ele vai dizer que se nós pudéssemos cumprir a lei, não seria necessário que Jesus viesse. No entanto, Jesus vem e ele cumpre a lei integralmente, amém? Ele cumpre a lei porque só ele poderia cumprir a lei. O próprio Jesus diz o seguinte, olha, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Por que Jesus veio para cumprir a lei? Porque em cumprindo a lei, ele é tido como no final da vida sendo alguém inocente, porque ele não transviou a lei. Se ele cumpriu a lei integralmente, ele está justificado pela sua conduta. Se ele é justificado pela sua conduta porque ele cumpriu a lei integralmente, aqueles que estão nele são justificados juntamente com ele. Por quê? Por mim? Não, porque eu estou em... Sabe qual é o nome disso? Graça. Jesus cumpriu a lei, mas os benefícios quem recebeu fomos nós. Isso é graça. Isso é justificação por meio de graça. Se manter irrepreensível é se manter em Cristo, sem culpa. Quando Deus olhar para aqueles que Ele vem buscar, Ele vai olhar e vai passar os olhos e vai avaliar aqueles que carregam culpa ou não carregam culpa. Os que não carregam culpa são tidos como irrepreensíveis. Por quê? Porque neles não há dolo, não por causa deles, mas porque estão em Cristo, e em Cristo não há dolo algum. Então, esse é o cenário que Jesus espera quando nós estivermos o aguardando e quando Ele retornar para nos buscar. O contexto da palavra irrepreensível vem do grego amentos, que significa sem culpa, não ter culpa nenhuma. Ou seja, não é possível que qualquer acusação contra você venha prosperar, porque não há culpa contra você. É como se você... Quem tem mais de um irmão sabe o que é isso, né? Principalmente quem é irmão mais velho, né? Assim como eu. O irmão mais novo vai lá, faz a dele, apronta, quebra, né? E aí a culpa recai sobre quem? Sobre o mais velho. Eu gosto muito daquele seriado, né? Todo Mundo Odeia o Chris, né? E retrata muito bem isso, né? E aí, tudo que a mais nova faz é a culpa do Chris, né? E ela bota fogo na casa, não, foi o Chris. E a mãe briga com o Chris, porque ele é o mais velho. O sentimento aí de
injustiça, ele recai sobre o fato de que você recebe uma acusação da qual você sabe que não é culpado. Então, naquele momento, você é alguém irrepreensível. Por quê? Porque ninguém pode te repreender, porque você não tem culpa. Não tem nada de errado que te faça alguém repreensível. Então, a ideia desse contexto no grego é esse. Mas entenda o seguinte, não é por causa de você. É pelo fato de você estar em Cristo. Porque o olhar de Deus sobre a sua vida passa pelo filtro de Jesus. Ele olha para a sua vida a partir daquilo que Jesus representa e aquilo que Ele fez na sua vida. E não a partir daquilo que você fez. É interessante. Hoje pela manhã, um dos participantes da classe de batismo me fizeram uma pergunta e o rapaz disse que tem um amigo que é ateu e que culpa a Deus, ateu, né? Ele abandonou a fé em Deus porque ele culpa o fato da mãe dele ter morrido, uma mulher crente, uma mulher fiel a Deus, e Deus tirou a vida dela, e enquanto outras pessoas que fazem o mal e se arrependem num determinado momento, em suma, Deus aceita essas pessoas e Deus tirou a vida da mãe dele, e essas pessoas Deus não tira a vida. E é interessante porque ele fez uma pergunta e falou assim, eu não sei o que falar para ele. Eu não sei o que falar. Por que algumas pessoas fazem, matam, roubam, e ainda assim, em determinado momento, elas dizem estar arrependidas e todos os pecados delas são perdoados, como se ele não tivesse feito nada. E aí eu respondi para esse menino, eu falei assim, a única resposta que você pode dar para o seu amigo é que o nome disso se chama graça. E ele falou assim, é graça, mas como isso funciona? E eu lembrei de Efésios, capítulo 2, que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, na continuidade, fala assim, não é por meio das obras, para que ninguém... Olha só que interessante. Se pelas obras você não pode ser salvo, simplesmente pelas obras, você também não pode ser condenado. Por quê? Porque a graça está em Jesus. O fato de eu receber uma ação graciosa de Jesus na minha vida e crer nele, destitui de mim toda a capacidade que eu tenho de ser amado por Deus ou ser odiado por Deus. O que as obras malignas na minha vida, ou as obras da carne fazem? O fato de eu não aceitar aquilo que Jesus fez por mim, é isso que me leva para o inferno. Pela graça, não é o que eu faço que me leva para o céu, também não é o que eu faço que me leva para o inferno. É o que Jesus fez por mim que me leva para o céu, e é quando eu rejeito o que Jesus fez por mim que me leva para o inferno. Então, no ponto final da vida, como um ladrão na cruz, que matou lá, que roubou, sei lá, mas no ponto final da vida, o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, ele levou uma vida totalmente errada. E aí foi a conclusão que eu falei para eles. Não é a obra. Jesus não está olhando a obra. Ele está olhando a sua capacidade de se arrepender. Não é o que você fez ou deixou de fazer. É se você se arrependeu ou não. O cara matou, o cara estuprou, e ainda assim vai para o céu? Se ele se arrependeu, aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, sim.
Esse é o mesmo questionamento que Jesus aponta na parábola do Senhor da Vinha. Lembra da parábola do Senhor da Vinha? O que Jesus fala? Ele contrata trabalhadores que estão trabalhando desde de manhã cedo, e aí no final do dia, ele contrata um trabalhador lá. O serviço ia até às 6, ele contrata o cara às 5 horas, o cara começa a trabalhar de 5 às 6. Aí na hora do pagamento, ele recebe o mesmo salário que os outros receberam desde o início, desde de manhã cedo. E o que os caras reclamam com o Senhor da Vinha? Ei, eu estou trabalhando desde 7 horas da manhã, o cara veio 5 horas da tarde, vai receber o mesmo que eu? E o Senhor da Vinha responde, sim. Porque a vinha é minha. Fui eu que contratei. Eu decido o quanto pagar. O dinheiro é meu. Então, quando surgem esses questionamentos, mas o Senhor vai livrar, Ele vai salvar. Sim, porque a salvação é minha, a graça vem de mim. Ele aceitou o arrependimento, então Ele é merecedor da salvação, tanto quanto eu, que aceitei Jesus aos 7 anos de idade. Não importa, aquele que tem 99 anos de idade e resolveu aceitar Jesus no leito de morte, é tão merecedor da salvação quanto eu aos 7 anos. Porque quem decide isso é o Senhor da vinha. Mas a ideia é que nós sejamos irrepreensíveis, sem culpa, com arrependimento genuíno, com coração derramado, que se entrega ao fazer de Deus em minha vida e na sua vida. Como diz a palavra do Senhor, que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Quando eu recebo isso, a culpa que estava sobre mim, ela é retirada por causa daquilo que Jesus fez na minha vida. Não é sobre você, é sobre o que Jesus fez por você. Paulo aqui dá uma palavra contrária para também combater diretamente o pensamento do gnosticismo que permeava sobre o contexto da igreja, onde eles, de alguma forma, consideravam o corpo como um objeto espúrio, que simplesmente estava ali para, de alguma forma, guardar uma centelha divina, e eles atribuíam isso a um erro do divino, e a reparação do erro do divino em relação à criação do corpo, da carne, era compartilhar da sua centelha divina. Então o que eles faziam? Eu me importo aqui com o espírito, com o interior, e o resto, eu posso degradar a minha carne do jeito do que quiser. Por quê? Porque o que importa é o meu interior. É que nem aquele papo, né, que a gente usa quando quer agradar, e diz assim, não, mas o que vale é a beleza interior. Irmão, ninguém casa com a beleza interior. Você olha e acha bonito, vamos assumir. Gosto é de cada um, né? Não tô estabelecendo um padrão de beleza, mas aos seus olhos alguma beleza tem. Não é só a beleza interior, ou seja, existe um conjunto, por isso que o apóstolo Paulo começa a Tessalonicenses 5:23 dizendo que Deus conserve, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. É o seu espírito, é a sua alma, mas é o seu corpo também em santificação. Não é porque você nasceu de novo, não é porque você foi salvo, não é porque você se arrependeu, que você pode entregar o seu corpo à degradação. Por quê? O espírito está salvo. O meu interior está transformado. Então eu posso fazer dessa carne o que eu quiser. Isso é herança do pensamento gnóstico. Só que a irrepreensibilidade vem a partir de um contexto integral, espírito, alma e corpo. É você integralmente separado, é você integralmente irrepreensível. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9:27. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, como eu tenho que aguardar
a volta do rei, irrepreensível. Ah, mas é necessário trazer em sujeição o meu próprio corpo, esmurrar o meu próprio corpo. Eu gosto dessa palavra, Paulo é bem radical, esmurrar, né? Em algumas versões vai estar, eu trago em sujeição. O que significa? Eu trago em domínio a vontade da minha carne. Eu sujeito a vontade da minha carne ao desejo do Espírito que reside em mim. É fácil isso? Não, porque a carne quer pecar o tempo todo. Não é essa a escrita de Paulo em Gálatas 5,17? Porque o Espírito milita contra a carne o tempo todo, de maneira que vocês venham fazer aquilo que vocês não querem fazer. É uma briga, é uma luta. Não é fácil, mas é necessário. Romanos 6, de 12 a 13, portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus com que fostes levados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumento de justiça. Os vossos membros do corpo sejam dedicados ao Senhor. Não tem essa. É contraditório. O sujeito que se diz crente tem um comportamento que se compara aos que não são filhos de Deus. Como o pastor bem falou hoje aqui pela manhã. Devemos evitar a aparência do mal. Devemos tomar cuidado, porque somos testemunhas vivas. Somos cartas de Cristo, no qual as pessoas estão lendo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler na vida. A sua vida. A palavra de Deus praticada naquilo que você faz, representa aquilo que está escrito aqui. Por isso que o seu corpo tem que ser levado também à santificação de forma integral. Não é possível dizer que foi transformado no Espírito e viver uma vida totalmente diferente daquilo que você diz ter sido transformado. Jesus mudou a minha vida. Cara, mas você continua nas noitadas, continua tendo 2, 3 amantes. Que transformação é essa? Que mudança é essa? Mantenham-se irrepreensíveis de forma integral, porque o Rei está voltando. E essa é a forma de nos guardar e aguardar a volta do Rei. Olha Romanos 6, 19. Na continuidade daquilo que Paulo vai falando em Romanos 6, 12. E aí ele vai explicar o porquê que ele está falando isso. Ele diz assim: expresso-me assim, nos termos dos homens comuns, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. É mais ou menos aquilo que ele fala em Efésios também, no capítulo 4, se eu não me engano. Ele diz o seguinte: olha, aquele que roubava, não roube mais. Mudança, transformação. Não faz sentido. Olha, Jesus entrou na minha vida, Ele me transformou, mas você continua roubando? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. É a condição que eu estava falando aqui no início. Deus, Ele não vai levar em consideração a conduta, desde que o arrependimento seja genuíno. Ou seja, não adianta ser um homicida, um estuprador, um ladrão, tudo mais, e dizer-se arrependido e continuar sendo um homicida, um estuprador e um ladrão. Porque a graça de Deus reside sobre o arrependimento. A manifestação integral da graça está no arrependimento. Se não há arrependimento, a graça está ali, mas não se manifesta efetivamente da vida daqueles que não se arrependem.
Esse é o diferencial. Precisamos ser irrepreensíveis o tempo todo e mantendo-nos assim até que o Rei volte, porque é exatamente assim que Ele quer nos encontrar. Colossenses 3:5, sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades mais e a ganância, que também é idolatria. Isso aqui é bem pesado, porque tem muita gente confundindo persistência, muita gente confundindo, de uma certa forma, o desejo de crescer profissionalmente, financeiramente, com ganância. O apóstolo Paulo está dizendo que ganância é como idolatria. Porque não é mais Deus que dirige a sua vida, mas Mamon. Ganância é atributo de Mamon, que cega as pessoas, que é capaz de fazer qualquer coisa por ter mais. A gente está vendo aí, ó. Não à toa Jesus diz, olha, o amor, a riqueza é a raiz de todos os males. Estamos vivendo alguns males esses dias, esses anos, esses últimos tempos? Alguém está vivendo algum mal? Não? Só eu? Quanto é que está o preço da gasolina aí? A luz? Os males movidos pela ganância atingem a todos nós, ou seja, nós que somos filhos de Deus não podemos ser movidos por uma ganância, porque isso traz prejuízo para a vida de outras pessoas, e nós não estamos aqui para trazer prejuízo, mas estamos aqui para anunciar o Evangelho do reino de Deus até que Ele venha. A espiritualização desassociada de uma atitude coerente de quem é espiritual é uma mera tentativa frustrada de transcendência imaterial. Falei bonito agora, hein? Filosófico. Mas é a realidade. A espiritualização desprovida de uma coerência vivencial, ou seja, eu sou espiritual, como Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, 14, porque nascemos de novo, mas se eu, sendo espiritual, vivo uma vida carnal, essa incoerência, ela não passa de uma tentativa frustrada de alcançar algum tipo de transcendência imaterial. E aí a gente cai no contexto do espiritualismo e não da espiritualidade. E aí você pode procurar qualquer tipo de religião que trabalha nesse contexto, que vai ser a mesma coisa. Porque não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um compromisso real, de transformação do interior para o exterior. É a mesma coisa que dizer que serve a Deus e não aos homens, sendo que o nosso serviço a Deus passa obrigatoriamente por servir as pessoas. É a mesma coisa que dizer, eu sou igreja na minha casa, sem estar no convívio da igreja. É incoerente, é uma espiritualização falsa, que não condiz com a verdade, é mera transcendência imaterial. Você nunca ouviu essa expressão? Eu sirvo a Deus e não aos homens. Labachúrias. Estive nu e me vestiste.
Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive preso e foste me visitar. Mestre, em que momento fizemos uma dessas coisas para o Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste também a mim. Não é possível viver uma vida espiritual com práticas carnais. A santificação de Deus para a sua vida é integral, espírito, alma e corpo. Ela não é partimentada, ela não está segmentada. Não à toa Paulo, ele escreve, interessante, nada do que está escrito na sua Bíblia está escrito à toa, e nem o formato, nem na forma que está escrito. Paulo ele começa dizendo, olha, o Deus da paz vos santifique integralmente o vosso espírito, alma e corpo. O que significa? Transformação de dentro para fora. A santificação do espírito contagia a alma e manifesta no corpo. Se eu sou santificado no espírito, isso toma conta da minha alma, ou seja, a minha psique, a minha capacidade racional, emotiva, sentimental, e isso afeta diretamente o meu corpo, ou seja, a maneira como eu reajo a isso. Não à toa ele mesmo escreve em Gálatas capítulo 5 a respeito do fruto do Espírito, que são reações no corpo, quando ele fala de domínio próprio, mansidão, paciência, não são reações? Como é difícil ter domínio próprio, não é verdade? Misericórdia, né? Não deveria. Porque a classificação de domínio próprio é fruto. Já viu árvore fazer força para dar fruto? Ou fruto nasce naturalmente? Quem já viu uma mangueira se contorcendo em dores para dar uma manga? Alguém já viu? Ou ela, no tempo certo, aparece uma manga lá e está lá. Amarelinha, rosinha, do jeito que depende da manga. Tem uns irmãos salivando aí. Porque a árvore não faz força para dar fruto. Em compensação, o apóstolo Paulo usa uma outra terminologia para definir o pecado. O que ele fala? Nesse mesmo texto. As obras da carne são conhecidas, são manifestas. Ele chama aquilo que é feito na carne de obras. Você já viu alguma obra ser levantada sem esforço? Você já viu algum prédio se levantar sozinho? Você passou lá, era um terreno baldio. Aí 15 dias depois você passa lá e uma construção aqui levantou sozinha. Não tinha um canteiro de obra, simplesmente brotou. Ou alguém suou, alguém trabalhou para aquela obra ser levantada. Porque obra demanda esforço. Olha só a contraposição que ele diz. O fruto do Espírito, que é natural daqueles que nascerem de novo, é natural. Domínio próprio, irmão, é natural para você. Não tem que fazer força. Pastor, mas estou fazendo uma força danada para ter domínio próprio. Significa que a sua carne está te dominando. Você está lutando contra isso. O crente faz força para pecar. Porque pecar não é natural para o crente. Manter meu corpo irrepreensível. Manter o meu corpo irrepreensível não fará com que a minha alma e espírito sejam irrepreensíveis. No entanto, ter um espírito irrepreensível me dá a capacidade de conservar meu corpo e a minha alma da mesma forma. Entenda que o processo não é de dentro para fora, mas é de fora para dentro. E isso, desde do Êxodo, desde quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. A construção do tabernáculo começa de dentro para fora, começa do Santo dos Santos para o santo lugar e alcança o átrio. Nisso, há duas representações.
A primeira, não é o homem que caminha em direção a Deus, mas Deus caminha em direção ao homem. Porque vem dos santos, ou seja, do lugar mais inacessível, para o lugar mais acessível, que era o átrio, onde todo mundo podia ficar. E a outra representação é que Deus age de dentro para fora. Ele parte do santo dos santos, alcança o santo lugar, atingindo o átrio. Porque o povo só podia chegar até ali. Isso já era a demonstração daquilo que Deus iria fazer no Novo Testamento a partir de Jesus. É por isso que a representação de algumas coisas que tem no Antigo Testamento a gente não reproduz hoje. Como, por exemplo, a dança. Porque era uma representação externa para tentar modificar algo interno, porque o Espírito não residia no homem, era necessário que o Espírito de Deus seja derramado. Hoje não, o Espírito de Deus está em você. Então você não precisa fazer nada externamente para que o Espírito se manifeste. Você não precisa pular, você não precisa dançar, você não precisa gritar. Basta você crer, basta você confiar, basta você pedir. E o Espírito de Deus se manifesta. Por quê? Tudo foi mudado a partir de Jesus. Do espírito para o corpo existe uma influência positiva, já do corpo para o espírito a influência sempre será negativa, ou seja, de fora para dentro. E no meio dessa zona de conflito está a nossa alma, que é a parte mais influenciada disso tudo, onde ali a gente vai ter algum tipo de conflito, como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 5, os que vivem segundo a carne têm a mente, representação da alma, voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente, representação da alma, orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. E aí, a palavra fronel, do grego, que significa mente, é o que Paulo está escrevendo aí, ela traduz como uma perspectiva interna, que se mostra em um comportamento externo. Ou seja, aquilo que a sua mente é afetada a partir do que você deseja, é demonstrado externamente. Ou seja, se você tem uma inclinação para a carne, externamente você vai demonstrar essa inclinação. Agora, se você tem uma inclinação para as coisas do Espírito, externamente você vai demonstrar as coisas do Espírito. Hebreus 12, 14, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas como perceber também a volta do rei? Os judeus não perceberam os sinais da primeira vinda de Jesus, pois escolheram as suas próprias interpretações como o rei viria à terra, como eles esperavam, e ignoraram as orientações de Deus, como Jesus se apresentaria. Olha lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, onde Jesus nasceu? Belém. O profeta Miqueias já falava isso. E eles sabiam dessa profecia. Eles viram Jesus nascer em Belém e ignoraram. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. Jesus, ele veio e em duas ocasiões tem essa representação da jumentinha, né? Uma dentro do aspecto do próprio nascimento de Jesus e depois na entrada triunfal dele. Ou seja, sinais claros de quem era Jesus, e isso se manifestando na cara dos judeus, e eles ignoraram. Deus deu alerta, esse que vier dessa forma, esse é o meu filho, esse é o Messias. E eles, não pode ser.
ignoram a própria palavra de Deus, porque eles queriam um rei segundo as suas próprias definições. Zacarias 11:12, porque eu lhes disse, se parecesse bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, se não deixai, e pesar o meu salário 30 moedas de prata. Outro sinal de quem era aquele que estava morrendo na cruz, na cara dos judeus, e eles simplesmente ignoraram. Ignoraram a palavra que foi dita pelo próprio Deus, porque eles queriam um rei segundo as suas orientações. E Lucas 4, de 17 a 21. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus leu a Escritura a respeito do próprio Jesus. Ele chegou diante dos judeus e falou assim: olha, sou eu. Mas eles ignoraram da mesma forma. A palavra de Deus revela os sinais da segunda vinda, apontando para os acontecimentos que anunciam que Jesus está voltando. Da mesma maneira que revelou que o Messias viria para salvar o mundo na primeira vinda. Da mesma maneira que as profecias revelavam Jesus que viria eximir o mundo do pecado, a palavra de Deus revela um Jesus que voltará para brindar com salvação aqueles que os aguardam. E está tudo aí. Mas mesmo assim tem gente ignorando a realidade, assim como os judeus fizeram no primeiro momento. Mas a palavra de Deus é clara em dizer, olha aqui que diz 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Quando isso? Nos últimos dias. Deixa eu te perguntar, isso está acontecendo sim ou não? E o que isso indica? Que o rei está voltando. Mas tem pessoas que insistem, assim como os judeus, em ignorar os sinais da volta de Jesus. Os sinais não são para nos colocar medo, não são para nos apavorar. Os sinais são para que nós venhamos a conseguir identificar que o dia do Senhor está próximo. Para quê? Em primeiro lugar, para que nós estejamos preparados. E em segundo lugar, para que nós preparemos outras pessoas para também participarem das bodas do Cordeiro. Ou você não quer que esse dia seja um dia de festa com o céu lotadinho? Ou nós nos empenhamos, entendendo que a vinda do Senhor se aproxima, em levar o Evangelho cada vez mais com empenho, com cada vez mais afinco, com cada vez mais disposição, com uma postura mais compromissada. Quando eu leio isso,
o que me vem à mente é o seguinte: não tem tempo mais para brincadeira, não dá mais para brincar de ser crente, não dá mais para brincar de sentar no banco da igreja e ficar escolhendo o que eu quero ouvir, o que eu quero cantar, aonde sentar. Este aqui é o meu lugar cativo, como eu já vi pessoas saírem da igreja porque um dia chegou e tinha um outro irmão sentado no seu lugar. Não dá mais para brincar de ser crente, não dá mais para dizer que tem um compromisso com Deus, mas ficar flertando com o mundo. Eu gosto muito dessa palavra porque ela marcou a minha vida. Tiago capítulo 4, versículo 4, e até a minha morte eu vou repetir. A amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. Não tem caminho do meio, não tem terceira via, é polarizado, ou você é de um lado, ou você é do outro, e cada dia que passa, essa mensagem vai ficando mais eminente. Eu estou voltando, tome a sua posição, como foi falado hoje de manhã. Assuma a sua posição, de que lado você está. Não dá para ficar brincando, não dá mais para ficar nessa ponta de indecisão. Ou você está comigo, ou está contra mim. Porque quem não se ajunta comigo, se espalha. É dia de decisão. O rei está voltando. Mateus, capítulo 24, e eu já estou caminhando para o final. Mateus 24, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, e de quase todos, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão abutres.
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e uma a outra extremidade dos céus. O rei está voltando. Esse dia está mais próximo do que você imagina. E você precisa saber como ir embora com o rei. Sendo um servo bom e fiel, como aí está no escrito de Mateus 24, de 42 a 51. Um servo que não seja incoerente. O servo bom e fiel é aquele que mantém a sua atitude de fidelidade, mesmo quando o Senhor não está presente. Ele é o mesmo crente, não importa aonde estiver. Tem muita gente por aí se dizendo ser um bom servo, mas que tem demonstrado com as suas atitudes que é um servo mau. E por último, como ir embora com o rei, pedindo para ter o seu nome escrito no livro da vida. No meu entendimento, o novo nascimento vai estabeleceu na nossa vida tudo novo. Inclusive, eu creio que a gente já tem um novo nome que está escrito no livro da vida. A partir do momento que a gente nasceu de novo. Não é assim? Quando nasce um bebezinho, a gente não registra um nome? Eu acho que quando nós nascemos de novo, Deus registrou um novo nome para nós, como está escrito em Apocalipse. E esse nome você vai reconhecer quando o rei fizer a chamada. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: seu nome está na lista? Você já foi numa festa que para entrar tinha que estar o nome na lista? Ou em algum lugar que você tivesse que entrar, um casamento, alguma coisa, que o seu nome tem que estar na lista? E fica alguém ali, ó, seu nome, por favor? Graças a Deus eu nunca passei o constrangimento de o meu nome não estar na lista. Mas deve ser muito ruim alguém falar assim: você não pode entrar. O rei está voltando. A trombeta está soando. E o seu nome ele irá chamar. Se o seu nome estiver no livro da vida.